Boa noite, meus amigos. Muito bom estarmos novamente mais uma quinta-feira juntos, reunidos, para falarmos e estudarmos o nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus, que Ele nos deixou. Estamos aqui agradecidos a Enir Sattler, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, de Petrópolis. Queremos agradecer a presença dela, ter aceito o nosso convite. A Umen está muito feliz por recebê-la. Antes da Eni, nós vamos chamar aqui o Tito, nosso companheiro da casa, para fazer a nossa página e a nossa prece. Uma boa noite a todos, uma boa live. Boa noite, queridos amigos, companheiros da União da Mocidade Espírita de Niterói. Neste momento, então, vamos passar a leitura da página de hoje e a prece, depois, então, passamos a palavra para a Eni. A lição de hoje é do Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso Francisco Cândido Xavier. Lição 79. O Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência anterior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, neste momento, queridos amigos, vamos elevar os nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre amado, nosso governador e guia, a Maria, Mãe Santíssima, Senhora nossa, consoladora daqueles casos mais aflitos, que renunciou a planos superiores e está entre nós para atender às nossas mais prementes necessidades. Espíritos amigos protetores de nossa casa espírita, protetores de cada um de nós. Neste momento, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa noite
para aprendermos um pouco mais sobre as verdades divinas trazidas pelo Espiritismo. Queremos agradecer por isso, agradecer pela doutrina espírita, agradecer por tudo que temos recebido em nossas vidas, para que possamos trilhar o caminho certo, escolher a porta estreita, mas é a porta certa para atingirmos as nossas conquistas espirituais. Então, queremos agradecer por tudo isso e pedir para que também abençoe a nossa Enir, para que ela possa nos trazer tudo aquilo que preparou para a noite de hoje. Muito obrigado por tudo, queridos amigos, e que a paz do Mestre Jesus possa estar sempre em nossos corações, fortalecendo-nos. Graças a Deus. Boa noite, amigos, irmãos. É com muita alegria que recebi esse convite e também agradeço a oportunidade de estar com todos vocês essa noite, porque é sempre uma alegria muito grande podermos conversar um pouquinho sobre as mensagens deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Essa noite vamos conversar um tema muito interessante, muito oportuno, intitulado A Porta Estreita, que o nosso querido Emmanuel também trabalhou no livro Vinha de Luz, no capítulo 20, ele trabalhou sobre essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos conversar um pouco. Eu trouxe os slides para nos ajudar, a facilitar, né, o entendimento, porque muitas pessoas, no momento da apresentação de uma palestra, elas conseguem assimilar mais e aprofundar mais quando há também o recurso visual, não só o áudio, mas o visual. Então, eu trouxe alguns slides para a gente ir seguindo e ir montando esse raciocínio junto. Eu aqui, vocês aí, cada um de vocês no seu lar, que agora o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, a Casa Espírita está dentro da nossa casa. Isso é muito bom. É uma oportunidade para todos nós. Bom, essa passagem, que está lá no livro de Emmanuel, Vinha de Luz, ela começa com uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, na qual Lucas começa assim: porfiai, para aqueles que não sabem, é disputar o lugar, obrigar, ou seja, trabalhar, né? Nesse caso aqui, nesse sentido, está em trabalho, não em luta, né, de disputa. Mas porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esse versículo, ele começa para nós com uma advertência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos passa uma advertência e, ao mesmo tempo, ele mostra a forma de vencer essa resistência, essa advertência pelo nosso caminho afora, e, ao mesmo tempo, ele reforça a importância de procurar, de entender que desafio é esse que está pela nossa frente, porque ele diz: muitos procurarão entrar por essa porta, porém eles não vão poder. Então, além dele fazer uma advertência, ele mostra a importância de nós compreendermos inicialmente o que é que representa essa porta estreita, para que eu possa verdadeiramente, após entendê-la, ter a capacidade de passar por ela. Então, é uma advertência significativa que a gente vai conversar e fazer uma série de reflexões essa noite. Essa passagem, eu gosto de trazer, ela foi trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo de número 18, num capítulo que foi intitulado por Allan Kardec de Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muito interessante ele ter trabalhado com esta passagem da porta estreita dentro desse capítulo que ele intitulou de Muitos são chamados e poucos são escolhidos,
um capítulo que também vai estar falando para a gente que nós vamos receber, durante toda a nossa trajetória aqui na Terra, chamamentos. Chamamentos de quem? Da espiritualidade, de Deus, de Jesus. Ou seja, nós vamos ser advertidos, nós vamos ser chamados muitas vezes. Mas, nesse capítulo, vão dizer que poucos serão escolhidos. Então, ele vai estar nos mostrando que existe um critério de seleção. Muitos são os chamados, muitos serão chamados. Porém, nem todos daqueles que foram chamados, eles serão escolhidos. Então, a gente já começa a ver que existe um critério de seleção. E é isso que a gente precisa saber. Que critério é esse para eu poder passar, para eu poder ser escolhida? E aí a gente vai ver que esse critério, ele se enquadra perfeitamente nessa passagem que essa noite a gente vai tecer algumas reflexões. Porque essa passagem, ela dá muitas reflexões para todos nós. Então vamos seguindo aqui. Uma outra coisa muito importante da gente saber é que essa passagem da porta estreita, ela foi retratada, ela foi totalmente trabalhada no Sermão da Montanha, na parte final do Sermão da Montanha. Se a gente for seguir, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ela foi trabalhada no capítulo 7. Então já foi lá no final do Sermão da Montanha que foi trabalhado sobre a questão da porta estreita. Lá Jesus, segundo o Evangelho, a tradução do Haroldo Dutra, ele vai fazer 3 advertências. E uma dessas últimas 3 advertências que ele vai fazer é da porta estreita. É importante a gente relembrar que o Sermão da Montanha é um sermão de suma importância para todos nós. Por que o Sermão da Montanha ele é importante para todos nós? Porque lá, nesse sermão, Jesus vai deixar todos os ensinamentos morais para que possa ser implantado aqui na Terra o reino de Deus. Olha que interessante. Então, no Sermão da Montanha tem todos os conhecimentos morais, todas as dicas, todas as diretrizes morais para nós aqui implantarmos o reino de Deus aqui na Terra. Porque esse reino ele não vai aparecer aqui na Terra como se fosse um pó de pirlim-pim-pim. Para que o reino de Deus ele possa ser implantado e prevalecer aqui na Terra, é necessário a contribuição de todos nós também. Ou pelo menos que nós possamos vivê-lo para poder gozar desse privilégio de viver o reino de Deus aqui na Terra. O Sermão da Montanha é muito interessante porque até as situações geográficas eram trabalhadas por Jesus para deixar para todos nós, de uma forma simbólica, uma mensagem. Então, quando a gente pensa em montanha, a gente pensa em algo que está verticalizando, em algo que está acima. Então, o Sermão da Montanha é uma exortação para que todos nós possamos verticalizar. Verticalizar o quê? As nossas emoções. Uma tarefa bastante difícil, verticalizar as emoções. Mas é importante saber que a partir do momento em que a gente verticaliza as nossas emoções, ou seja, que nós empreendemos esse trabalho de subir a montanha, nós temos que entender que depois que a gente sobe esta montanha, a gente tem uma visão mais ampla da vida e também muito mais aprofundada sobre a vida. Então, se a gente quer entender a vida com mais amplitude, entender a vida com mais profundidade, nós precisamos empreender este trabalho de subir a montanha. Então, veja, Jesus não ensinava em determinadas localizações por um acaso. Era também para chamar a atenção de nós, para deixar uma mensagem simbólica para todas nós, para que quando nós tivéssemos condições, nós pudéssemos decifrar esses simbolismos e ir cada vez mais aprofundando
os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos da mensagem do Mestre Jesus. Então, essa passagem da porta estreita, ela foi dita, foi pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, que é um sermão de suma importância para todos nós. Então, vamos seguindo. Diz agora Emmanuel, porque agora eu estou tirando o trecho da mensagem que foi pedida que eu explanasse essa noite, que é a Porta Estreita, Vinha de Luz, capítulo 20. Emmanuel começa assim essa lição, esse aprofundamento, essa forma de olhar para essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos ciclos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Então é interessante que o Emmanuel começa a falar que quando a gente está fazendo a nossa preparação lá na espiritualidade para reencarnar, a gente vê a necessidade que a gente tem de progredir espiritualmente, moralmente. E aí o que a gente faz? A gente pede a porta estreita, porque sabe que esta porta estreita vai nos ajudar e muito a superarmos essa influência da matéria que ainda vigora dentro de nós. Porque a vida material ainda é a vida que, na grande maioria de nós, sobressai, sobrepõe-se, predomina. Então, a gente pede a Deus, a gente pede na espiritualidade, quando a gente está participando do nosso planejamento reencarnatório, a gente vai pedir que coloque lá uma porta estreita, porque aí a gente sabe que pela porta estreita, que vai representar em muitos momentos para nós a dor, essa dor vai purificar. O que é purificar? Vai trazer de dentro de nós a prevalência da semente do amor que está plantado no coração de todos nós, porque nós somos filhos do amor e, portanto, todos nós temos a semente do amor dentro de nós, e a gente sabe que é através da dor que essa semente vai encontrar para nós, naquele instante, uma condição de poder desabrochar e esse amor, essa semente do amor, dar muitos frutos. Que frutos são esses? O fruto da misericórdia, o fruto da paciência, o fruto do respeito, o fruto da tolerância e tantas outras virtudes que às vezes nós tanto necessitamos para sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Então a gente pede lá na espiritualidade, olha, coloca uma porta estreita na minha vida, 1, 2 ou 3, enfim, para que eu possa me purificar, para que eu possa trabalhar o meu mundo interno, para que eu possa encontrar condições necessárias para desabrochar essa semente de amor que está dentro do meu coração. Então a gente pede a porta estreita. Então a gente pede lá na espiritualidade. Mas então vamos avaliar. A gente sabe que um espírito numa condição mediana, ele pode fazer parte do seu planejamento reencarnatório junto aos espíritos superiores. E lá então a gente escolhe, antes de reencarnar, o gênero de provas que a gente quer passar. A gente escolhe gêneros, a gente não escolhe tudo que está acontecendo na nossa vida, não é porque estava escrito. O que a gente escolhe na espiritualidade, o planejamento reencarnatório, ele está relacionado ao gênero de provas. Então vamos dar exemplos de gêneros de prova. A riqueza, a pobreza, a beleza, a feiura, né? A gente pede esses gêneros, ou a gente fala, Senhor, eu preciso reencarnar para aprender a ter paciência. Isso também é um gênero de provas. Então, por favor, Senhor, eu preciso que na minha vida eu receba a porta estreita da paciência, é um gênero de provas. Então, é um desafio que nós solicitamos. E desafios são de suma importância. Se na nossa vida a gente não tiver desafio, a gente não vai evoluir. A gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, a gente solicita o desafio, como, por exemplo, Senhor, eu quero muito ter paciência. E aí, Deus vai providenciar todos os recursos necessários para eu ter, por exemplo, desenvolver a famosa paciência.
E aí vai colocar no meu caminho uma série de pessoas que nós intitulamos, às vezes, de mala. Coloca uma série de malas, ou seja, uma série de pessoas que são difíceis de lidar, pessoas que nos provocam 24 horas. E aí a gente logo, já estando reencarnado, a gente começa a reclamar. Mas, Senhor, eu lhe pedi para me ajudar a ter paciência, e o Senhor me envia no caminho da vida, como provas e expiações, esse monte de gente que não tem tolerância, que não tem respeito com o próximo. Mas, ora bolas, nós não pedimos lá na espiritualidade a Deus para que nos ajudassem através dessa porta estreita chamada paciência. Nós precisávamos tanto desenvolver a paciência e Jesus colocou uma porta estreita para a gente. Colocou essas pessoas de desafio no nosso caminho, né? Mas a gente escolhe isso antes de reencarnar. Então vamos seguindo o nosso raciocínio. Agora, nos dirigindo mais particularmente a Allan Kardec, já com o entendimento que somos nós que solicitamos os desafios que são colocados na nossa vida, para que esses desafios, então, nos ajudem a desenvolver todos os potenciais que estão dentro de nós, adormecidos, tão somente esperando condições necessárias, nós vamos buscar lá em Allan Kardec, na questão 132, Allan Kardec pergunta assim para a espiritualidade superior: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, qual é o objetivo de eu estar aqui agora, encarnado na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Né? Essa é uma pergunta. Às vezes a gente, em algum momento da nossa vida, quando a gente está passando por alguma coisa, a gente pergunta: por que eu estou encarnado? Aliás, se a gente não fez essa pergunta, a gente precisa fazer essa pergunta. Qual o objetivo de eu estar aqui hoje, encarnada nesse planeta Terra, em plena pandemia? Por que eu tenho que estar aqui agora, vivendo todas essas crises que nós estamos vivendo? Isso é uma boa pergunta que a gente poderia estar fazendo. E a espiritualidade querida responde assim: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Entendimento aqui, perfeição relativa, absoluta só divina. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. É passar pelas vicissitudes da vida e não se deixar arrastar por elas, né? Então é isso que eles querem dizer. É passar pelos desafios da vida e não deixar que os desafios nos faça cair ou nos mantenha atrelados ao solo. Mas é conseguir fazer com que a gente passe pelas vicissitudes da vida, passe pelas dores e extraia da dor a experiência necessária para nós evoluirmos. Esse é o objetivo. E aí ele ainda fala um outro objetivo. Então, nós viemos aqui passar por provas e expiações, é o que essa questão aí está respondendo, de uma forma resumida. Mas ele coloca mais adiante os espíritos superiores. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Opa! Então, além das coisas particulares que eu vim resolver aqui, além de minhas provas e de minhas expiações pessoais, daquelas pendências que eu trago, interiores de mim para comigo mesmo, de mim para com o próximo, eu também venho concorrer para a obra universal. Ou seja, eu venho dar uma contribuição para a evolução, para o progresso da humanidade. Opa, aí já muda mais. Olha só, é mais responsabilidade. Porque além de eu vir me superar, eu venho também contribuir para a evolução daqueles que estão ao meu redor. É isso que essa questão está passando para todos nós. Então, o objetivo de eu estar aqui é muito mais do que cuidar só da minha vida pessoal, das minhas questões íntimas. O objetivo de eu estar aqui é também concorrer para o progresso da humanidade. É ajudar naquilo que eu falei lá atrás, na implantação do reino de Deus aqui na Terra. E como é que eu vou fazer para ajudar na implantação do reino de Deus aqui na Terra? Eu vou ler a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente o Sermão da Montanha, porque ali tem todas as diretrizes moralizadoras para que eu possa ajudar na implantação desse reino aqui na Terra e também resolver as minhas pendências internas.
passar pelas minhas portas estreitas, que só podem ser muitas. Podem ser muitos desafios que a vida vai me colocar, né? Essa é uma das traduções, uma das interpretações que a gente pode pegar emprestado para um entendimento da porta estreita. Então, vamos seguir. E aí, Emmanuel, continuando na mensagem do livro Vinhas de Luz, o Emmanuel continua assim o texto. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, que é esse corpo, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, lá na espiritualidade, a gente compreende, a gente estuda, a gente se prepara para todas as dificuldades que estão inseridas no nosso pacote existencial. A gente não vem aqui para a Terra despreparado. E nem vem aqui para a Terra com alguma missão ou com algum desafio que a gente não tenha competência de equacionar. Porque senão Deus não seria justo nem amoroso. Então eu venho aqui para a Terra totalmente preparado para poder suportar todas as provas e expiações e tirar nota 10. Lá em cima tudo preparado. Porque nesse planejamento reencarnatório, se eu pedir alguma coisa que eu não tenha condições de suportar, a espiritualidade fala assim, Enir, não, não e não, porque isso você não vai dar conta. Nós não vamos permitir. Não vamos, Enir. Isso que você está vivendo, você dá conta. Se passar disso, você não vai dar conta. Então, esse pedido a gente não vai aceitar porque você não vai dar conta, você vai tirar 0. Mas o que está inserido na nossa vida, a gente dá conta. E quando chega aqui embaixo, como a gente reclama, não é verdade? E a gente reclama da família, a gente reclama do bairro, a gente reclama da cidade, a gente reclama do patrão, a gente reclama. Mas, no entanto, nós fomos totalmente preparados para tudo que nós estamos vivendo aqui. Então, nós não caímos, por exemplo, de paraquedas na pandemia. Nós sabíamos que passaríamos por um período da nossa existência por uma coisa chamada pandemia do Covid-19. Então, todos nós fomos preparados, esclarecidos, ou a grande maioria de nós foi preparada, foi esclarecida, para poder vivenciar esse momento e desabrochar dentro de nós o respeito, o amor ao próximo, o entendimento, para que tudo isso passasse, e que passasse da melhor forma possível, e que nós pudéssemos tirar nota 10 nesse momento. Então, todos nós fomos preparados para tudo isso, porque Deus é Pai de amor e misericórdia. Não põe nos nossos ombros cruz mais pesada do que os nossos ombros poderiam suportar. Então, vamos seguir. Vamos lá. Vamos buscar no Emmanuel, porque Emmanuel é fantástico, né, gente? Nós vamos buscar no livro O Consolador, na pergunta 246, onde Emmanuel fazem a pergunta para Emmanuel, qual a diferença entre provação e expiação? Porque isso é importante a gente saber. E aí o Emmanuel responde para a gente com muito amor e com muita didática. A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a provação é aquilo que nos tira da inércia, nos tira da preguiça, nos tira da nossa própria rebeldia. Essa é a provação. Nós solicitamos na espiritualidade a provação. Por exemplo, a paciência. Senhor, me ajuda a ter paciência. E aí, então, Deus coloca na nossa vida um monte de gente impaciente, arrogante, rebelde, preguiçosa. Para quê? Para a gente, por exemplo, desenvolver a questão da paciência. E ele já diz, a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Mas olha só, pena imposta, Enir, mas é imposta por quem essa pena? Já vou responder uma coisa para vocês. Com certeza absoluta não é por Deus. Enir, prova para mim que não é Deus que impõe isso. É fácil. Vai lá no Livro dos Espíritos, vê os atributos da divindade. Deus é Pai de amor, de misericórdia, de justiça. Então, um Pai de amor, de misericórdia e de justiça, ele não vai impor ninguém nenhum tipo de pena. Então, o que representa as expiações? As nossas expiações, elas representam as nossas plantações equivocadas de outrora e que agora a gente está colhendo os frutos dela. Então, se eu plantei espinhos, ora, eu vou colher o quê? Cardos. Eu vou colher espinhos.
Se eu plantei uva, eu não posso esperar colher tomate. Ora, como assim? Não combina. Se você quer tomate, você tem que plantar tomate. Se você quer alface, você tem que plantar alface. Se você plantou ventos, você vai colher tempestades. Não é assim que o ditado popular fala para gente? Então, é imposta por quê? Imposta por nós mesmos. Esse determinismo é nosso. Nós, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, plantamos na estrada da nossa vida espinhos. Não podemos esperar colher. Nada mais, nada menos do que espinhos, né? Então, é imposta por nós mesmos, não é imposta por Deus. É um determinismo que nós colocamos na nossa vida. Porque a partir do momento em que eu planto espinho, eu vou colher espinhos. Então, é nesse sentido que vem as expiações. Então, é isso que a gente tem que entender. Que os sofrimentos que nós estamos vivenciando, não foi Deus que mandou, não foi ninguém. Os sofrimentos que nós estamos vivendo são frutos nossos, do nosso comportamento de outrora ou do nosso comportamento presente, que isso está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, capítulo número 5, quando fala para nós das causas passadas e atuais das aflições. Então, tudo que eu estou vivendo aqui não é por um acaso, porque o acaso não existe. E aí, então, para a aprofundar tudo isso, a gente vai ver que no universo há um mecanismo para regular a nossa evolução. Um chama-se o amor-provação, é amor porque nós solicitamos, né? Solicitamos. E o outro se chama-se dor-expiação. Quando a gente não aceita evoluir pelo amor, quando a gente é visitado pelas provas e a gente faz igual criancinha, bate o pé no chão e diz não faço, não faço, não faço, tudo bem, a gente pode até não fazer. Mas, se a gente plantar pirraça, a gente vai colher dor. E aí, futuramente, a nossa vida vai ser permeada de dor, não porque Deus mandou, mas porque a gente foi rebelde aos seus ensinamentos. Então, há dois mecanismos, um do amor, outro da dor. Então, nós podemos escolher evoluir pelo amor, todos nós. Basta para tal ter aceitação da mensagem de Deus na nossa vida. Tentar viver as leis de Deus, inseri-las na nossa vida, permear o nosso comportamento com as leis de Deus. Basta fazer isso. É difícil? É, mas não é impossível. Vamos seguindo, gente. Eu fui ainda buscar ajuda no Consolador, para a gente entender a nossa porta estreita, as nossas provas e expiações. E lá, a gente perguntou, assim, as pessoas perguntaram para Emmanuel na época, na 247, a lei de prova e expiação é inflexível, ou seja, é assim, conforme eu faço, eu vou levar na mesma proporção? Conforme o mal que eu fizer, eu vou receber na mesma proporção? Não, não existe isso. A lei de ação e reação, ela não é igual à terceira lei de Newton, da mecânica de Newton. Não. As leis de Deus são permeadas pelo amor. Então, a gente erra por atacado. E depois a gente resgata a varejo. É interessante isso. Mas é assim as leis de Deus. E aí o Emmanuel vai dar para nós respaldo para falar sobre isso. Ele fala, os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes consurges. É uma linguagem, um jargão da advocacia, né? Me desculpa se não é exatamente assim que se lê. Então, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, Deus não é um carrasco. Quando Deus vê que a gente cometeu um erro, Ele vai avaliar a gente com muito amor e muito carinho. E a partir do momento em que a gente se empenha com toda a força de vontade, com todo o amor que existe dentro do nosso coração, em trabalhar as nossas más inclinações, ora, é claro que Deus vai atenuar as nossas expiações. Ele vai valorizar e muito bem que todos nós estamos fazendo. Então, as nossas expiações ainda assim serão atenuadas pela misericórdia do Pai. Olha só, isso que eu falei para vocês, a gente erra em atacado e resgata varejo, né? Porque Deus leva em consideração os menores atos de bondade e de amor que surgem nos nossos corações. A nossa menor luta em prol a ser uma pessoa melhor, mais amorosa, mais justa,
Ele leva isso em consideração. Então veja como Deus é Pai de amor e misericórdia. A gente resolveu plantar espinhos, mas na hora da colheita Deus suaviza, coloca umas rosas no meio do nosso caminho. Olha, meu filho, tem uns espinhos, mas eu vou te agraciar com as rosas, com os perfumes das rosas pela tua vida fora. Olha que beleza que é Deus na nossa vida. Deus não nos deixa naufragar. Ele faz de tudo, ele faz o maior investimento em todos nós. Nós somos um grande investimento para Deus. Então nós só temos motivos para agradecer ao nosso Pai de amor e de misericórdia. Agradecemos a tudo, até as provas e expiações, porque até elas estão sendo atenuadas pela misericórdia de Deus. Então a gente vê como, né, apesar de toda o nosso endurecimento, a nossa imaturidade, Deus nos ajuda e muito na hora dos resgastes. Apenas para ilustrar, falando ainda sobre a nossa porta estreita, André Luiz, na sua obra Ação e Reação, aliás, toda a obra de André Luiz é maravilhosa, né? No capítulo 19, ele vai falar sobre a dor. Ele vai falar que no nosso contexto aqui encarnatório, no nosso contexto evolutivo, nós temos pelo menos 3 tipos de dor, ou poderemos passar por 3 tipos de dor. A dor evolução, que é aquela que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria o progresso. Então é aquilo que vem de fora, é a vida que está de fora, é o próprio desgaste da própria matéria que nos promove as dores da perda, que com o passar dos anos vamos perdendo, por exemplo, o vigor da juventude, as forças físicas vão declinando, os cabelos brancos vão surgindo, né? Mas nós também passamos a dor expiação, que a gente já entendeu, né? Que é aquela que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça, para que nós possamos nos quitar com as leis e possamos sair dos ciclos reencarnatórios da dor. E tem uma terceira, que eu fiquei bem surpresa quando estudei as obras de André Luiz, que fala sobre a dor auxílio. E André Luiz pergunta para o mentor que dor auxílio é essa. E é explicado que a dor auxílio é aquela pela qual a intercessão de amigos devotados, feita pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa própria vitória. Ou seja, é quando os amigos espirituais estão vendo que a gente vai colocar a nossa reencarnação toda a perder se a gente continuar com aquele comportamento. E aí a espiritualidade, os nossos amigos rogam a Deus para que nos coloque alguma dor, para que a gente desperte para as realidades da vida e possa retornar, ou retomar o caminho do amor, o caminho que conduz a Deus e às suas leis. Então nós passamos por tudo isso. Olha quanta chamada nós temos na nossa vida para que a gente acerte. Olha o investimento que Deus faz para cada um dos seus filhos, sem distinção. Tudo para que a gente acerte, para que a gente seja feliz. Tudo para a gente alcançar a felicidade que está destinada a todos nós. Olha que coisa maravilhosa. Pelo menos eu acho isso maravilhoso, eu vibro. E aí o Emmanuel continua nos ensinando, porque Emmanuel é fantástico na sua didática, né? E ele continua, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Então, quando a gente chega aqui, que a gente reencarna, a gente esquece que pediu a porta estreita e volta a querer trafegar pelas portas largas, das facilidades, querendo se deixar levar pelas coisas da vida e se esquece daquilo que era essencial para a sua evolução. E ele coloca, fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, esquecendo que a dificuldade vai fazer com que ele desenvolva os potenciais necessários para evoluir, né? Temendo o sacrifício, exige vantagem pessoal. Então, quando a gente chega aqui embaixo, vê a dor, a gente fala, Senhor, eu não aguento isso não, isso está demais, tira isso da minha vida. Mas esquece que pedindo vantagens, vai perder muito no caminho da evolução. Longe de servir aos semelhantes, porque a gente veio aqui não só para tratar das nossas pendências, mas também, entende? Eu falei para vocês na questão 132, a gente veio para contribuir para o progresso geral da humanidade. Então, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Então, ao invés de a gente se colocar a serviço da humanidade, a gente quer que as pessoas nos sirvam.
E a gente esquece que a gente não veio aqui para isso. A gente veio para aprender a servir. A primeira lição de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra foi da humildade. Nasceu numa estrebaria, mostrando para nós a importância da humildade. A primeira lição do Sermão do Monte é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Ele ensinou para a gente que sem humildade nós não vamos aprender as lições da vida. Então, se a gente não aprender a servir, a gente vai perder a maior lição de todas na nossa vida, que é a humildade. Essa humildade que é a chave que abre a porta para todas as outras virtudes. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Depois vocês vão lá e dêem uma olhada. Não dá tempo de falar tudo aqui. É muita coisa a mensagem do Emmanuel. O que representa a porta larga? Agora eu trago a reflexão para vocês. Vocês não vão me responder aí no chat. Mas é o que representa a porta larga na nossa vida? Qual é? O que representa a porta larga para mim? Ou o que poderia representar para mim a porta larga? Então agora é a minha reflexão. Eu levo vocês a essa reflexão. Será que eu estou vivendo a porta larga da minha vida? O que representa a porta larga? Ou será que eu tenho buscado viver aquilo que eu me comprometi lá na espiritualidade, que é a porta estreita? A porta estreita, é a porta estreita, né? Isso fica para a reflexão de vocês. Qual é a minha porta larga? Ou seja, qual é aquele vício que eu trago que é tão costumeiro na minha vida, que está tão presente e que me torna tão suscetível de entrar pela porta larga? Por isso eu preciso entender qual é a porta larga da minha vida, o que representa a porta larga e qual é a porta larga da minha vida. Qual é o meu calcanhar de Aquiles, em outras perguntas? Para que eu não me deixe arrastar por essa multidão que passa nessa porta e carrega a gente, se a gente bobear. Então eu preciso muito pensar nisso. É na minha porta larga que eu tenho que pensar. O que me torna tão suscetível de entrar pela porta larga? E trabalhar isso. E trabalhar. Então cada um de nós tem o seu próprio calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem as suas próprias fragilidades. Eu tenho a minha, vocês aí têm a de vocês. Mas o que a gente tem que fazer é ficar antenado nessa dificuldade para não se deixar levar por ela. Porque é difícil vencer um vício, é muito difícil. Se fosse fácil, não precisava de reencarnação. Uma prova, uma vida só, a gente resolvia todos os problemas, né? A gente tem que parar de fugir, como foi colocado aqui no chat, dos nossos compromissos assumidos no plano espiritual. Porque a verdadeira vida é até espiritual, né? Não é material. E Emmanuel continua no seu alerta e na sua reflexão para todos nós, nos ajudando em muito. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Olha só que coisa pesada. E no sono doentio do passado, ou seja, com a consciência adormecida, continuamos. E ficamos atrelados àquele passado de culpas que ainda trazemos. E atravessamos o campo da evolução. Um campo que agora já devia estar arado, adubado e preparado para receber a semente do amor e desabrochar. Mas, no entanto, permanecemos em sono profundo. Ele está falando da nossa consciência. A nossa consciência é o campo da nossa evolução. Então, permanecemos dormindo. O que é uma pessoa que dorme para a vida? Aquela que vive só para a vida material. Para comer, dormir, trabalhar, se reproduzir e não pensa em mais nada. E não cogita de que é um ser espiritual e que precisa atender essa necessidade espiritual. Em que ele está aqui de passagem na Terra. Ele é um ser espiritual vivendo uma experiência material e não o contrário. Então ele fica lá na consciência dele de sono, adormecido, passando pelo campo da sua evolução, perdendo toda a oportunidade de acordar, despertar, preparar o terreno, preparar esse campo para colher a semente do amor que está plantada dentro de todos nós, sem distinção. E o pessoal da UME está me ajudando aqui, colocando assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Né? Eu posso escolher a porta estreita e eu posso escolher a porta larga.
Tudo me é lícito, eu posso escolher qualquer uma das duas, mas nem tudo me convém. E o que me convém? É isso que eu tenho que pensar como espírito imortal. E aí Emmanuel nos ajuda e continua. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Mas aí já é tarde. Aí só no plano espiritual, voltando, se preparando de novo e começando tudo de novo. E para quê? Se a gente já pode fazer uma diferença imensa nessa vida. Para que perder tanto tempo? E se é que a gente tem esse tempo para perder, uma outra pergunta, né? Que a gente não pode deixar de se fazer. E aí Emmanuel continua. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. A pessoa que não tem humildade, ela não aprende. A humildade, ela é a antítese do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela é cheia de si, ela acha que ela já sabe tudo, que ela não tem nada para aprender com ninguém nessa terra. Por isso que eu disse para vocês que a humildade é a chave que abre todas as outras. Porque quando a gente tem humildade, a gente está aberto para o aprendizado. A gente está aberto para entender que a gente erra e que a gente precisa uns dos outros. E que a gente, se erra, a gente também, com a humildade, a gente consegue ver uma luz para se corrigir. Se a gente tem humildade, a gente vê que erra, enxerga a luz e se corrige. Mas se a gente é orgulhoso, a gente não sabe que erra, a gente não enxerga a luz e, portanto, não pode corrigir. Então, por isso que a humildade é a chave que abre a porta para todas as outras virtudes. Porque ela me deixa com o coração aberto para o aprendizado. Ela me deixa aberta para a vida, para o entendimento de que ora eu acerto e ora eu erro. Então, ela me deixa livre para enxergar quem eu sou verdadeiramente. E o Emmanuel continuou. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Então lá a gente pensa, puxa, eu daria tudo agora para voltar. E trabalhar em prol à felicidade das outras pessoas. Em prol a facilitar a vida daqueles que estão ao meu redor. Mas aí, gente, já passou uma reencarnação. Já se foi aquela reencarnação. E aí a gente vai ter que preparar para começar de novo. A Shirley está colocando, nunca é tarde. É verdade, nunca é tarde. Temos sempre novas oportunidades? Temos, Shirley. Deus, ela coloca assim, Deus é misericordioso e bom, e não nos desampara apesar dos nossos erros. Verdade. Mas para isso a gente tem que estar com a humildade aberta para recomeçar. A gente está reencarnado, a gente está aqui encarnado, a gente está cheio de chances para recomeçar a nossa vida, para fazer tudo diferente. E a doutrina dos espíritos, ela não é uma luz, não, ela é um sol que irradia para todos os lados, nos mostrando várias direções, vários pontos de nossa personalidade e várias formas de olhar para as nossas dificuldades e trabalhá-las. Então, nunca é tarde, mas não deixa a vida passar. Porque se a gente deixar a vida passar, aí vai ser tarde. E a gente vai ter que começar de novo. Então, é hora de pararmos para refletir. E aí Emmanuel continua. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volve a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Por isso que a passagem de Lucas dizem, muitos rogarão a porta estreita, mas muitos não vão poder conseguir, não vão passar por ela. Porque vão ter que voltar tudo de novo. Então que a gente possa, com essa advertência de Jesus e essa advertência explicada por Emmanuel, nos conscientizarmos que é hora de botarmos a mão no arado e começarmos a trabalhar. E para que isso
possa se dar na nossa vida, nós temos que fazer mais uma reflexão. O que me impede, nesse instante, de entrar pela porta estreita? Eu coloquei um desenhozinho ali, uma imagem, que a gente vai ver uma série de coisas que são servir de exemplos de impedimento para entrar pela porta estreita. Na porta estreita não passa a bagagem gorda e volumosa do orgulho, do egoísmo, do endurecimento, do medo, da revolta, da falta de responsabilidade. Isso tudo não passa na porta estreita. Por quê? Porque isso é bagagem volumosa. Essa bagagem volumosa, ela não passa ali. E ela não passa e me impede também de passar, porque eu estou amarrada, eu estou atrelada a essa bagagem. Então, ela não passa porque ela é volumosa. E, ao mesmo tempo, ela me impede de passar. E outra pergunta que a gente precisa se fazer para terminar a nossa reflexão dessa noite. Por que a porta é estreita? Por que a porta é estreita? Para responder essa pergunta, embasada na codificação, eu vou pedir a vocês para recorrerem à questão 617A, nota de Kardec, onde vai falar que as leis de Deus, elas se dividem em leis materiais e as leis morais. E vai falar que as leis morais, elas têm por objetivo, as leis morais têm o objetivo de estabelecer a relação do homem com ele mesmo, do homem com o próximo e do homem para com Deus. Vou repetir, isso está lá. Eu estou dando a fonte para vocês poderem abrir e depois ver se o que eu estou falando é verdade. Está lá. Diz que as leis morais, elas têm por finalidade estabelecer a relação do homem com ele mesmo, a relação do homem com o próximo e a relação do homem para com Deus. Isso está lá. Está lá na nota de Kardec. E essa questão nos responde por que a porta é estreita. Porque primeiro a gente tem que se resolver conosco. Primeiro eu tenho que trabalhar os vícios que existem dentro de mim e transformá-los e transmutá-los em virtudes. E por isso que a porta é estreita, porque primeiro eu preciso me resolver comigo. Porque se eu me resolver comigo, eu terei bagagem, subsídios para me resolver com o próximo. E aí sim, se eu me resolver comigo, eu me resolvo com o próximo. E por conseguinte, eu me resolvo com as leis de Deus, ou com Deus, se assim preferirem. Então é uma trilogia, é um tríplice aspecto de uma mesma verdade. É um tríplice aspecto também que está contido no maior dos mandamentos que Jesus reforçou para todos nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas tudo começa conosco, porque o mandamento diz, amai o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho amor para dar para o próximo. E se eu não tenho amor por mim, não tenho amor então para dar ao próximo, muito menos eu posso amar a Deus. E por isso que a porta é estreita, porque precisamos passar sozinhos. Os desafios são nossos, não são do nosso colega. São nossos. O que é meu e o que é de vocês é de vocês. Ela é estreita, porque primeiro eu preciso me resolver comigo mesma, para depois, tendo muito amor no coração, eu poder dar amor ou devolver à vida aquilo que um dia eu tirei. Então, meus irmãos, essa era a singular mensagem que eu gostaria de ter deixado para todos vocês essa noite, que espero que tenha se tornado de fácil entendimento, tenha se tornado clara e tenha deixado no coração de vocês, como ficou no meu, muitas reflexões e muitos motivos de agradecimento. Eu só tenho motivos para agradecer. Bom, nesse instante me pediram que eu fizesse em seguida a prece. Eu convido a todos vocês que estão aí no seu lar, nos lares de vocês, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao Altíssimo, que é o nosso Pai,
e rogarmos a Deus, o nosso Pai de infinito amor e de infinita misericórdia. A Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso mestre maior. Rogar aos nossos mentores que nos protegem, que nos guiam, que trabalham e vibram para que possamos seguir o caminho reto, o caminho que conduz a Deus, o caminho que nos facilitará o transportar-se pela porta estreita. Agradecemos, Senhor, por todas as coisas que são colocadas no nosso caminho, porque são lições importantíssimas para o nosso crescimento interior. Te agradecemos pela essa porta estreita que pode representar um familiar difícil, uma pessoa difícil que conviva conosco, um patrão difícil, uma prova difícil vivida, material, espiritual ou emocional. Mas te agradecemos por tudo isso. Porque sabemos nós que se conseguirmos passar por essa prova, a dor se converterá em experiência e sairemos daqui um dia em direção ao mundo espiritual, mais fortalecidos, mais maduros, mais evoluídos espiritualmente, mais cheios de amor no nosso coração. Mas que a nossa prece, Senhor, não fique circunscrita a nós. Que ela possa, através dos nossos pensamentos, serem levadas a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que se encontram muitas vezes distante dessas verdades que esclarecem, iluminam e que nos fortalecem. Que a nossa prece possa envolver todo o planeta Terra, a todas as dimensões espirituais e materiais, aos dirigentes do nosso globo, aos políticos, a todos os governantes, a todos os que estão trabalhando na linha de frente nessa pandemia e a todos nós, que possamos ter força, fé e coragem para vencermos a nós mesmos. Gratidão por tudo, que a tua paz e o teu amor possam inundar a nossa vida hoje e sempre e que nós possamos ser dignos de tanto amor. Gratidão. Obrigada a todos. Paz e luz. Muito obrigada, Eni. Obrigada. Muito obrigada mesmo, suas palavras consoladoras. Emmanuel é aquele nosso amigo constante. Muito obrigada mesmo. Agradecemos a casa que nos permitiu a sua presença hoje e que Deus continue conosco em nossos corações, como você falou, em todos os corações, em todas as famílias, em todos os lares, em todos os momentos de nossas vidas. Só gratidão por tanto aprendizado, por tanta luz, por tanto amor, não é verdade? Verdade. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Que Jesus continue entre nós. Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. E até uma próxima semana, se Deus quiser. Obrigada. Boa noite. Um beijo grande. Boa noite. Boa noite.